Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar trabalhando a partir da página 23 da apostila de vocês. Nós vamos trabalhar aqui com a seção Organize as Ideias, que ela traz algumas perguntas de revisão e fixação do conteúdo que nós vimos até agora. Então, no exercício número 1, vocês vão ter que relacionar o que é uma frase, o que é uma frase nominal, o que é uma frase verbal, o que é um sintagma verbal e o que é um sintagma nominal. Lembrando, a frase ela é um enunciado de sentido completo. Então, geralmente ela vai começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Se a frase for nominal, ela é composta apenas por nomes. Já se ela for verbal, ela vai ter pelo menos um verbo, certo? Os sintagmas, tanto nominal quanto verbal, são esses blocos menores de sentido que podem estar dentro da frase. Então, a frase pode ser composta aí ou por ter um sintagma nominal, ou ter um verbal, ou ter até os dois. Então, de acordo com isso, vocês vão colocar aqui a letra que corresponde a cada enunciado, tá bom? No exercício número 2, vocês têm algumas frases e para responder algumas perguntas sobre elas. A frase número 1 diz assim, é essa aqui, ó. Se nós formos a pé para lá, seu pai me dá uma carona para mim na volta? Então, todas as palavras destacadas, todas essas que têm um traço embaixo, ó, elas são monossílabas, tá? Ele que está pedindo o que é isso? O que é ser uma palavra monossílaba? Vocês vão responder aqui para mim. Na letra B, vocês vão separar essas palavras monossílabas que estão destacadas na frase número 1 em dois grupos, as tônicas e as átonas. As tônicas são as fortes e as átonas são as fracas, tá? Tem um conteúdo aí que explica anteriormente quando que ela é tônica e quando que ela é átona, tá? Nem sempre é só o acento que importa, tá bom? Na letra C, vocês vão copiar do grupo das monossílabas aquelas que são tônicas e aquelas que possuem acento. Então, vamos colocar aqui na letra C. Na letra D, vocês vão descrever, como vocês puderem, como vocês quiserem, a regra que justifica a acentuação dessas monossílabas, tá? Anteriormente na apostila ali, tem quais são as letras que terminam essas monossílabas que levam elas a ter acento, tá? Tem uma regrinha anteriormente ali, volta lá e dá uma olhada, tá bom? Na frase número 2, você está de parabéns. Após sua correção, o texto ficou perfeito. Então, ele está dizendo que todas as palavras destacadas são oxítonas. O que significa isso? Agora eu não estou mais falando da quantidade de sílabas, e sim da sílaba mais forte da palavra. O que significa uma palavra ser oxítona? Vocês vão escrever, vão definir aqui na apostila na letra A, tá? Na letra B, vocês vão separar as oxítonas em dois grupos, as acentuadas e as não acentuadas. Quais oxítonas? Aquelas que estão aqui na frase número 2, que estão destacadas com um traço embaixo, tá bom? Na letra C, vocês vão descrever com as palavras de vocês qual é a regra que justifica a acentuação dessas oxítonas. Como que tem que ser a terminação dessas oxítonas para elas serem acentuadas. Anteriormente a gente viu isso também, volta um pouquinho lá na apostila que tem a regrinha certa para colocar aqui para relembrar, tá ok? Então vamos para frente. Aqui na página 24, ele começa a hora do estudo, tá? Ele também são exercícios de revisão do conteúdo que a gente já viu. Então vocês têm aqui uma capa de revista para responder as questões de 1 a 5. No número 1, depois de ler, de compreender, tá? De interpretar toda essa capa de revista aqui que está falando sobre o Mandela, vocês vão assinalar a informação, a afirmação incorreta, aquela que não está certa sobre o que está sendo falado aqui na revista, tá? Na número 2, as revistas apresentam na capa um assunto específico ou tudo que a revista, que a edição contém. Aí vocês vão dizer se apresenta assunto específico ou fala de tudo. Tudo que tem dentro da revista aparece na capa ou aparece só o mais importante, tá? As reportagens mais importantes, as de mais destaque. No número 3, como vocês conseguem reconhecer a chamada principal da edição da revista? Como que ela é colocada nessa revista, tá bom? No número 4, aqui se refere geralmente à imagem da capa numa revista, tá? Como que eu escolho, como que a pessoa que fez a revista escolheu a imagem para estampar a capa? Como que ela tem que ser relacionada a quê?
Vocês vão escrever ali. Número 5. Qual é o público-alvo da revista? Para quem que foi escrito? Quando a pessoa que fez a revista escreveu, quem que ele estava pensando que fosse ler? Isso é público-alvo, tá? Vamos lá então para a próxima. No número 6, vocês têm várias frases e vocês vão colocar se essas frases são verbais ou se elas são nominais. Lembrando, verbais se elas tiverem pelo menos um verbo, nominais se elas não tiverem nenhum verbo, que a gente diz que elas têm apenas nomes, tá? Então vejam todas as frases aqui, ó, da número 6, coloca V se elas forem verbais e N se elas forem nominais, tá bom? Nós temos aqui um texto sobre um conhecido provérbio. O provérbio é: uma andorinha só não faz verão, para responder as questões de 7 e 8, tá bom? Então, lê o texto certinho. Primeira coisa que vocês vão fazer, tem uns espacinhos aqui, ó, tá? Vocês vão preencher esses espaços ou com G ou com J, tá? Depois, vocês vão circular os núcleos dos sintagmas que estão destacados. Olha lá, quais são os sintagmas que estão destacados? Esses que têm um traço embaixo, tá bom? Então, vocês vão destacar qual é o núcleo. E vocês vão circular, desculpe, o núcleo, e depois vocês vão dizer, escreve aqui, ó, escreve qual que é o núcleo, e daí diz se esse núcleo ele é verbal ou nominal, de todos os sintagmas destacados. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 4 sintagmas destacados, tá bom? Então, circula lá o núcleo e depois coloca aqui qual é o núcleo e se ele é um sintagma verbal ou nominal, tá bom? Vamos para frente, então. Aí eu tenho aqui o próximo capítulo, que ele já começa a falar das regras para melhorar o mundo, tá? Então, responda aqueles exercícios anteriores. E aqui eu tenho mais algumas perguntinhas para vocês bem rapidinho, tá? São essas 3 aqui, para daí na próxima aula a gente já iniciar o próximo capítulo. Então, vocês vão, num caderno ou numa folha que vocês tiverem em casa, responder essas 3 perguntas, para na próxima aula a gente dar início ao conteúdo, fazer a correção desses exercícios e dar início ao novo conteúdo, tá? Então, respondam essas aqui, os anteriores. E eu tenho também um outro recadinho para dar para vocês. Além dos exercícios que eu passei para vocês hoje, esses que eu expliquei, eu deixei agendada lá uma trilha sobre frases e sintagmas. Então, como a gente está terminando esse conteúdo do capítulo, que fala sobre frases e sintagmas, eu agendei uma trilha. Essa trilha ela vai ter início dia 23, na quinta-feira, e ela vai contar lá, vai vir para mim o resultado de quantas questões vocês acertaram, de como que vocês foram, até o dia 1º/5, que é na próxima sexta-feira. Então, vocês terão uma semana para resolver os exercícios dessa trilha, tá bom? Então, eu aguardo vocês me mandarem, pode ser pelo meu número pessoal lá que tem no grupo dos pais, tá? A resolução das atividades e depois o da trilha não precisa me mandar nada, tá? Depois do dia 1º/5, depois da sexta-feira, o próprio Positivo me manda o resultado de quantos fizeram, de quantas questões vocês acertaram. Além disso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link onde vocês vão ter acesso ao jogo das palavrinhas, tá? Da tonicidade, o jogo da tonicidade. Inclusive, eu mostrei para vocês em sala de aula, é bem legal, para que vocês acessem, para que vocês façam, tá? Ele vai mostrar ali a questão das sílabas tônicas, bem interessante. Então, responder os exercícios que estão na apostila naquelas páginas que eu indiquei. A trilha vocês vão ter uma semana para fazer. E eu vou deixar, então, na descrição do vídeo o link para o joguinho da tonicidade, tá ok? Bom trabalho, gente. Fiquem bem. Até a próxima.